O nosso intervalo é até 16h10 que eu programei, e então 8 minutos? vamos ouvir um representante de cada grupo. O que a gente gostaria de saber qual é o projeto, o que vocês viabilizaram, se é que deu tempo, né? Se tem ideia de valor, se vai custar 1 milhão, 500 milhões, né? Bilhões, é o lado esquerdo. E o lado direito, assim, como que vocês pretendem financiar isso? Se é só recurso próprio, se é só recurso de terceiro, se é um blended finance que mistura aí, pode criar uma pessoa jurídica diferenciada, e aí entra o governo com uma parte, a sociedade com outra, põe ações, é isso que a gente quer ouvir. Então, vamos começar com o grupo 1. Tem algum representante do grupo 1? Se não deu tempo para pensar, pensa agora. Oi, Então, professor. Boa oi. tarde. É o Virgílio falando, tudo bem? Tudo bem, Virgílio? Jóia, professora. O senhor puxou a gente de volta aqui, a hora que a gente tinha começado a debater, mas a gente ventilou a possibilidade aqui da gente trabalhar com o saneamento básico, sabe? E Nossa, aí maravilha. a gente pensou nisso, que trata-se de um problema da região norte, e, né, Certo. como o senhor comentou ontem, né, até a questão das fossas sépticas e tal. Só que aí a gente estava começando a debater para fazer um recorte, né? Se a gente vai falar de questão de esgotamento, questão de resíduos sólidos, né? A gente teria que fazer um recorte ainda, né? Perfeito. Então, olha. Oi? Desculpa, minha filhinha está aqui do lado, nenenzinha. Até ela vibrou com a escolha do tema. E parabéns. Oi. Na segunda reunião do grupo de hoje, vocês continuem pensando. Tentem estimar quanto que é de valor. Eu não faço ideia. Sei lá, se é 500 milhões, se é 1 bilhão, né? Tá. E como que vocês pretendem financiar? Se é só o governo, se é a sociedade civil, se é ações. Tentem imaginar para descobrir as possibilidades. Combinado. Grupo 2. Opa, não sei se eu posso ser o porta-voz do grupo, mas como as outras câmeras estão fechadas, eu vou tocar por aqui. Sim, Nordeste. Vamos lá. Manda brasa, rapaz. O grupo 2, a região Nordeste, a gente pensou numa empresa que ganhou uma PPP fictícia para a instalação de torres eólicas em toda a região, né? É uma empresa não só em terra, como também as torres serão implantadas offshore, e tem um capital inicial de 100 milhões de dólares para implantação e exploração dessa energia que será revendida ao governo federal. Agora, a gente só tem essa parte. A parte do passivo a gente ainda não fez, não. Mas, provavelmente, aí eu estou falando por mim, não pelo grupo, a gente vai buscar financiamento no mercado financeiro e uma parte será capital próprio. E vai ser capital próprio do governo ou vão criar uma sociedade de propósito específico lá? Não sei. Não, PPP eu acho que é bom ter uma sociedade, né? Acredito que devemos formar uma sociedade de propósito específico para implementar esse projeto em toda a região. Maravilha. Estou contente. Saneamento e eólica. Maravilha. Isso. Grupo 3. Grupo 3 Posso falar, colegas? Vamos lá, Mário. Bom, eu puxei a brasa para minha sardinha, né? Como eu trabalho muito com ferrovias, então eu propus analisarmos um projeto da Ferrogrão, que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no Pará. Quer dizer, vai servir para escoar toda a produção agrícola do Mato Grosso, né? Como o nosso grupo é Centro-Oeste, então acho que cabe bem. E é um projeto desafiador, porque o investimento previsto, tanto para a implantação da ferrovia, como o que é chamado de CAPEX recorrente, né? Que é o que vai sendo investido ao longo da vida útil do projeto, que são 69 anos, né? 9 para implantação e 60 de operação.
Então, chega aí em 29 bi de reais, né? É um valor significativo. E o desafio é exatamente o financiamento, porque, como é um valor elevado, depende de garantias, mas, por outro lado, existe essa pegada verde, né? Uma ferrovia que vai retirar uma quantidade grande de caminhões da BR-163. Então, estuda-se a possibilidade de emissão de green bonds ou coisas desse tipo, né? E não haverá aporte público, a única participação do governo foi na parte de obtenção do licenciamento ambiental, mas a ideia é que o investimento seja todo privado. Então, aí nós temos que montar uma equação para o negócio ficar em pé. Perfeito, ótimo. Grupo 4, é o Sudeste, acho que só tinha o Maurício, é você, né? Tem mais alguém aí do Grupo 4? Acho que não, né? Não tinha entrado aí. E aí, Maurício? O som tá... Estava mudo aqui, desculpa. Tá. Então, a gente estava comentando, né? Primeira coisa, eu sou o bloco do eu sozinho. Eu estava sozinho no grupo, o professor me deu um auxílio luxuoso lá e a gente ficou debatendo o assunto. É difícil para mim encontrar um projeto que, enfim, que resolva um leque grande de problemas, mas me ocorreu pensar no projeto do trem de alta velocidade, Rio, São Paulo, Campinas. O professor, que é um cara que pensa mais adiante, falou, pensa então numa rede de trens de alta velocidade coligando aí o Sudeste inteiro. Isso seria né, bom para o desempenho ecológico da coisa, né? Aí seria um projeto hipotético. Eu pensei no projeto concreto porque era mais fácil de encontrar o valor dele. Podemos fazer as duas coisas, mas aí dimensionar fica um pouco mais difícil, né, professor? Perfeito. Então, pode ser hipotético ou não. Se for um caso real, eu não tinha pensado nisso, mas é interessante, porque aí você já pode discutir dados empíricos, né? E pode ser fictício também. Tá? Perfeito, então. Como único membro presente do grupo, eu posso tomar a decisão que eu quiser. É majoritária. Grupo 5, Sul. Grupo 2, no grupo somos dois membros. A gente acabou não definindo ainda os valores, mas a nossa ideia é desenvolver um empreendimento na área de saneamento também, só que já definindo na parte de resíduos sólidos. Aí a segunda parte era conversar aqui para definir em que linha, mais ou menos, né, para saber a noção de valores, de dimensão, abrangência. Legal, um saneamento diferente, né, sólido. Perfeito. E depois a gente, assim, democraticamente, a gente vê como acertar aí a questão de só tem 2 pessoas. Uma ou 2 pessoas não impede de fazer o trabalho, mas o interessante é que tivesse aí umas 5, no máximo 6, para trocar mais ideias, né, viajar mais. E o grupo 6, por último? Estou curioso. A gente não teve tempo de decidir quem seria o porta-voz, então, assim, vou pedir para os meus colegas falarem aqui junto comigo. Olá. Oi, Carol. Oi. A ideia é a criação de uma usina de hidrogênio verde próxima a Itaipu, utilizando o passivo da infraestrutura que você já tem ali. Nossa, que maravilha, hein? Maravilha. Há mais algum comentário? Alguém tem uma dúvida? Senão a gente pode ir para o intervalo. Ótimo. Então, voltamos 16h30, mais ou menos, 20 minutos de intervalo. Vocês continuem pensando. No próximo, nós temos mais um assunto agora, e na próxima reunião em grupo, vocês vão consolidar um pouquinho mais o projeto e já vão falar em taxa de retorno, né, dividendos, essas coisas. Então, pessoal, um bom intervalo para vocês. Aproveita aí para descansar, que o dia está sendo longo.
Olá, pessoal. Voltando do intervalo. Acho que deu para descansar um pouquinho. Olá. Olá, Carla. Acho que deu para tomar um cafezinho, uma água, fazer um pipizinho aí, né? Legal. Então, eu vou retomar o compartilhamento de tela novamente. Vou ver o que tem aqui. Então, já terminamos aqui o intervalo. A próxima atividade, pessoal, é a mesma planilha. Eu vou disponibilizar essa planilha depois com o que nós escrevemos, né, lá no, se alguém quiser consultar. Tá? Então, é a mesma planilha. Aqui está o endereço do Classroom, né? Estou aprendendo a mexer nessa ferramenta. Maravilhosa, né? E nós vamos dar continuidade nas análises, o que nós chamamos agora de análise de retorno e valor. Bom, é continuidade do que nós já fizemos. E aí, deixa eu ver o que tem pela frente aqui. Vamos falar um pouquinho de relato integrado, né? Isso aqui a gente tem. E nós temos uma reunião em grupo. Então, eu vou ver se eu simplifico um pouco aí para sobrar mais tempo para reunião em grupo, né? Então, isso é o mais importante para a gente de hoje. Então, eu vou descompartilhar. Se alguém quiser ter acesso a essa planilha, ela está nesse endereço, mas não precisa, tá? Dá para acompanhar aqui. Então, aqui eu vou chamar a planilha aqui e vamos compartilhar novamente. Tá bom? Então, só me confirme se vocês estão vendo a planilha. Estamos sim. Sim. Legal. Mais alguém que no começo da aula não respondeu quantos conceitos tinha ou a pegada ecológica? Se tiver alguém aí que não fez, já aproveita. Acho que faltou o meu aí, professor. Rafael Moreira. Qual é o seu grupo, Rafael? Meu grupo do 4. Grupo 4. Rafael, qual que é os seus conceitos? Quantos? O meu acho que foi 43. Tá. E a pegada? A pegada deu 3,2. Nossa, altinho. Mais alguém, pessoal? Problemático. Não é brincadeira, é mais uma reflexão mesmo, né? Mais alguém? Eu estou mostrando isso aqui porque eu estou mais preocupado com isso aqui, ó. O grupo Sudeste e o Sul só tem 2 pessoas, então se alguém quiser migrar para lá, mas a gente está contando com alguns alunos que ainda não falaram nada, né? Nós temos aqui bastante alunos, então, como é democrático, mas a partir de agora, o ideal seria que, se alguém vai mudar ou vai para preencher esses 2 grupos vazios, né? Os assuntos foram maravilhosos. Né? Professor, Oi. o Cícero, só para... Eu não fiz ainda o quiz, tá? Não tive tempo de fazer o quiz. Tá bom. Mas... Não, até o final da semana, a gente deixou aberto aí, né? E a gente vai aprendendo a mexer junto à ferramenta. E lembrando que, na verdade, é um estímulo, né? É um resuminho para orientar, né? Eu sei que, como a gente tem muitas prioridades, então, a nossa função aqui da ENAP é fazer o máximo para que vocês aproveitem o máximo, né? Então, a gente aqui desmistificou o conceito de risco, vocês entenderam, né? Aí a gente brincou aqui o projeto contábil. Então, essa visão contábil, do lado esquerdo é o que você vai investir, do lado direito é o financiamento, né? Então, aqui é o investimento e aqui é a origem desse investimento, né? A visão contábil ajuda muito, não precisa ser contador, não precisa ser especializado, né? Mas a gente vai ver depois que quem faz só projetos de viabilidade econômica, taxa interna de retorno, que a gente vai ver na próxima aula, né? Amanhã, né? Se tiver algum erro, não pega, e não tem a ideia.
Agora, uma outra forma de fazer as mesmas análises é através da contabilidade. E aqui a vantagem, ó, que você vê o todo e o ativo tem que bater com o passivo. Então, quem não tem essa experiência ainda, vocês vão ver que ajuda bastante, né? A parte contábil deixa mais confortável aquelas análises de taxa interna de valor, né? Então, agora nós vamos aqui, ó, né, nessa outra aba da planilha, análises de retorno de investimento. Então, esse é o tema, é o que a gente vai continuar. E tem um vídeo depois, vocês podem assistir em casa se quiserem, né, detalhado dessa aula. Essa é uma aula que demoraria umas 3, 4 horas, a gente conseguiu reduzir num vídeo de 20 minutos, e eu vou tentar aqui ser bem breve. Então, só um ok, se está todo mundo ainda ouvindo, tudo bem? Sim, professor. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu fiquei maravilhado com os projetos de vocês aí, né? E lá na USP, a gente, com os alunos, tem, né, uma liberdade lá, eles já resolveram todos os problemas do Brasil e do mundo. Aliás, fazer relato integrado de regiões, eles já fizeram muitos trabalhos de relato integrado de estados. Se vocês procurarem, está tudo no YouTube. Nossa, eles já idealizaram, resolveram problemas de saneamento, turismo, energia, né? Então, se vocês quiserem, dá para procurar no YouTube. Só procura lá, relato integrado, professor Kassai, o FEA USP, né? É fácil de achar. Então, pessoal, para a gente exemplificar aqui, nós supomos que o investimento aqui é de 100 milhões de dólares, né? Então, o passivo aqui, ó, é 100 milhões, então que aqui dá para ver o todo. E desses 100 milhões, a gente supôs aqui que 80 CAPEX, investimento em ativo fixo, é o que vai construir, prédio, máquina, estrada, né? E um pouquinho aqui é capital de giro, que seria aquele OPEX lá, né? Então, você viu que ainda bem que existem essas duas modalidades de captação de recurso, e tem que pensar nisso, né? Então, você pega uma indústria, é parecido com isso aqui, o capital fixo é bem maior, o capital de giro é pequenininho. Você pega um comércio, é o contrário, quase que não tem, tem mais capital de giro, porque tem que ter dinheiro, tem que ter estoque, tem que ter dinheiro para financiar os duplicados a receber, né? E você pega uma empresa de serviço, não tem ativo fixo, não tem nem prédio, é tudo alugado, né? Então, é interessante olhar o negócio dessa forma, como um todo, né? E essa visão contábil ajuda, né? É como se fosse um roteiro, né? E aqui, a gente supôs, aleatoriamente, nós vamos financiar esses 100 aqui, ó, com 50 mil de dinheiro próprio, né? Então, vamos supor aqui que o governo, criamos uma sociedade de propósito específico, lá, especial, né? Aí o governo entrou com um pouquinho, uma participação, uma construtora, um grupo para fazer o projeto, um para fazer a auditoria do projeto, o outro para fazer a gestão do projeto. Então, ou seja, a gente se cercou, assim como começou lá no Canadá, nos Estados Unidos, Europa, né? Aqui o capital próprio. E temos aqui 20 mil eu coloquei aqui subvenções ou doações. Vamos supor que é um dinheiro a fundo perdido que veio não sei de onde. Aí vocês vão começar a olhar, né? No Brasil ainda tem muito poucas alternativas. Então, o pessoal lá do primeiro curso da turma piloto, basicamente foram funcionários do Banco Central e do BNDES, né? E eles são pioneiros. O BNDES foi pioneiro em lançar, assim, títulos verdes, né? Então, vamos imaginar que vocês idealizaram, pode ser um recurso que nem tem no Brasil ainda, que só tem lá fora, ou nem tenha, vocês imaginam, e quais seriam as condições. Então, aqui, ó, 70 mil, então, ou seja, o capital próprio, que é o patrimônio líquido, né? Se a sociedade, se vender tudo que tem do lado esquerdo e pagar todas as dívidas, que dívida tem que pagar, né? Vai sobrar o capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então, tem 70 mil, que é o maior. E aí, nós pegamos aqui os 30 mil, 10 mil parcela. Um é o financiamento tradicional, eu chutei aqui, ó, 10% ao ano. O outro é o financiamento verde, ó, 4%. E o outro aqui, títulos verdes, sei lá, emitir um título, uma debêntures, e pode vender isso, sei lá para quem, pode ser para a instituição financeira, pode lançar, né, pode ser títulos, debêntures conversíveis em ações, que vira para cá, né? E aí vocês
pode ter a liberdade de não se prender ao que existe no Brasil ainda, tá? Então, esse aqui é um balanço patrimonial. Então, se vocês puderem no projeto de vocês, o mais importante vai ser a ideia, idealizar, né? Mas, assim, depois estruturar dessa forma ajuda na hora de você achar a viabilidade. E o mais importante de um projeto é mostrar que é viável. Então, ele pode ser importante, mas para ser execuível, ele tem que ser viável aos olhos de quem? Dos stakeholders interessados aí. E aí nós temos aqui a demonstração de resultado da empresa ou desse projeto, a demonstração do resultado do exercício. Essa DRE, acho que vocês conhecem, né? Onde mostra o lucro final aqui. Então, começa aqui com faturamento, receita de vendas, os serviços. Então, por exemplo, pode ter receitas diversas, né? As próprias receitas do serviço ajudam a pagar a dívida, né? Vai ter impostos, né? Aqui a gente chutou aqui 20%, né? O custo das vendas, eu não sei, vendas ou serviço, pode ser o custo da operação, né? Do projeto. Eu coloquei aqui, ó, depreciação. Na contabilidade pública, tem muitas entidades que não consideram ainda. Na privada, nossa, já existe. Aliás, pessoal, na década de 60, começou uma quebradeira de empresas nos Estados Unidos, aí descobriram por que eles não consideravam depreciação, ou seja, você monta uma fábrica, um projeto novo. Tudo novinho, né? Aí, quando o equipamento, os maquinários, os prédios começaram a ficar velho, eles não tinham dinheiro para fazer a reposição. Então, a depreciação, embora seja um cálculo ali, parece que é meio fictício, né? Não gera desembolso de caixa naquele momento, ela tem que ser considerada no custo do projeto. Para quê? Porque o lucro que der no final tem que gerar caixa suficiente para você deixar aquele projeto sempre novo. Eu ouvi falando aí um projeto de 69 anos, né? Que legal esse, né? 9 anos para fazer e 60 para operar. Então, se vocês colocarem a depreciação, daqui a 69 anos, a empresa está novinha, entendeu? E acontece o seguinte, ó, por exemplo, aqui em cima tem 80 e aqui tem 20. Aí vamos supor que você provisionou 8 de depreciação por ano. Então, no ano seguinte, aqui vai estar 72, porque ficou velho, né? E esse 8 vai estar em caixa aqui, vai estar 28. Então, é isso que acontece na prática. Lógico que não precisa ter esse entendimento detalhado, né? Mas o gestor do projeto, o CEO, ele se recorre principalmente dos relatórios contábeis e dos relatórios operacionais. Então, 500 mil, menos imposto, menos a depreciação, dá um lucro bruto de 142. Aí as despesas operacionais, que são lá, vocês vão chutar aí também, né? Mão de obra, energia, água, não sei o quê. Despesas financeiras, eu coloquei aqui, aí dá um lucro antes do imposto de renda. Aí calculei o imposto de renda, supondo que é uma empresa normal, né? 34%, dá um lucro líquido de 26%. Aí, ó, aqui embaixo, do lado aqui, algumas análises. Então, vamos lá. Margem de lucro. A margem de lucro, vocês podem usar esses ou não, tá bom? Se não quiser usar, pode ser mais simples. Se quiserem usar mais complicado, também pode, né? A margem de lucro, a fórmula é lucro líquido dividido por vendas. Então, é o lucro líquido dividido, cadê minha barrinha aqui? Por vendas. Pode ser venda bruta mesmo. Então, aqui, ó, dá 5% de margem, né? Eu estava mudo aqui, que deu uma tossida, não sabia voltar. Então, deu 5% de margem de lucro, que é essa fórmula aí que vocês usaram. Quem ainda não tem prática de olhar essa parte financeira, não tem ideia se 5 é pouco, se é bom, se é alto, né? A média das empresas brasileiras é muito menor do que isso, tá bom, pessoal? Então, assim, tem empresa que ganha no giro. Então, por exemplo, no supermercado, ele ganha no giro. Então, a margem é pequenininha, a margem aqui não chega a 1%. Agora, você pega telecomunicações, por exemplo, que é investimento pesado. Então, as empresas, ela tem uma margem grande. Então, geralmente, assim, empresas que é no giro, a margem é pequena.
E, geralmente, quando o giro é pequeno, a margem tem que ser grande. Mas o que importa, o final aqui, eu vou até colocar aqui em amarelo, né? O que importa é a taxa de retorno de investimento. O giro, a fórmula é venda sobre ativo. Então, é vendas, é o faturamento, dividido pelo total do ativo. Então, aqui, ó, 5 vezes, tá bom? Aqui, ó, vezes. Então, ele gira o próprio ativo 5 vezes no ano, né? Agora, se eu pegar aqui a taxa de retorno, o retorno sobre assets, o ativo, a forma é lucro líquido sobre ativo. Então, é o mesmo lucro líquido, só que agora divide sobre o total do ativo, que é o investimento. Então, aqui, ó, deu 26%, tá bom? Então, o que importa é essa medida, tá bom, pessoal? Por aqui. Vamos tirar aqui, né? O que importa é essa medida. Assim, eu já vi economista, jornalista, político. Não, a margem de lucro foi grande, não sei o quê. Margem não quer dizer nada. Por exemplo, você tem uma margem de 50%, mas o giro é zero, ou 0,0001, não adianta nada. Ou você tem um giro aí de 50 vezes no ano, uma margem negativa, então quanto mais vender, pior. Essas medidas não significam nada. Eu estou falando isso porque se você pegar um livro de análise de balanço, você tem que ler até a última página para entender isso, né? Então, na primeira eu já falo. Então, essa medida aqui, ó, 26% ao ano, isso aqui é legal, ó, né? Aí você compara com o quê? Quanto que está a Selic hoje, pessoal? Quem lembra? Selic. Quem lembra quanto que está a Selic? A taxa Selic. Alguém lembra? Subiu agora, né? Será que 6 já? Tem uma expectativa de chegar a 9,25 na próxima reunião do Copom, não é isso? Então vamos por 7,5 na média. Eu acho que é hoje, está 7,75. Legal, eu acho que é isso daí mesmo. Então, 7,75. Então, o Selic, vocês conhecem melhor do que a gente, que vocês estão aí do lado aí, né? É a taxa referencial do mercado, né? Já foi 1000%, né? Acho que alguns têm a minha idade aí, né? Eu não achava que ia haver em vida uma Selic de 1 dígito. Eu não achava, pessoal. Lá no meio dos economistas da USP, né? Não, é impossível, não sei o quê, o Brasil já quebrou, não sei o quê. Por isso que é bom não fazer muita conta, né? Então, mas aqui, ó, 7,75. Então, a maioria das alternativas e investimentos está em torno disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Aí você compara com ações, com a poupança, com fundos verdes, né? Mas você viu que é a partir disso aqui, tá bom? E o seu projeto 26, então é aí assim que vocês vão comprovar a viabilidade do projeto. Olha aqui, ó, nosso custo de capital, que já vocês vão entender o que é, né? É tanto, mas olha a nossa taxa de retorno, é fantástica. Eu já tinha aqui, né, colocado aqui. Vê que o raciocínio aqui também repetindo essa aula aí para milhares de vezes, né? Então, a Selic aí já foi aqui, 7,75. Então, aqui algumas análises, tá bom, pessoal? Agora, se prepare na cadeira, quem quiser aí pegar um copo d'água, vai lá buscar, né? Porque nós vamos começar aqui, vamos até o final. Então, isso aqui é o que a gente chama de análises tradicionais de balanço. Aqui eu coloquei, ó, 1, 2, 3 indicadores, mas tem aqui mais 50, tem uns 30, 40 que são regularmente utilizados, né? O rapaz da caixa aí, eu não lembro o nome dele, como que é o nome? É Daniel? Não? Ele utiliza muitos. Então, Isso é o mesmo, professor. É Daniel, né, Daniel? Isso aí. Você conhece o Cristiano Luz lá? Não. A caixa é bem grande. É verdade, eu trabalhei muito com ele lá na superintendência. Então, isso aqui são algumas análises. Agora, vocês vão ver o que a gente chama de análise de retorno de investimento. Tudo isso está no vídeo, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem paciência e quiserem depois ler, né? Mas, assim, o que eu vou mostrar para vocês não foi o que inventei, mas é tudo que existe de mais moderno hoje, no mundo, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha aqui, vocês me ajudam o raciocínio, porque fazendo conta, não é que
é obrigatório, mas ajuda o raciocínio, né? Então, você vê que o nosso balanço aqui, né? 100 aqui, 100 aqui. Então, vamos lá. Capital de terceiro. Qual é o valor do capital de terceiro? Desse 100 aqui, quanto que é de terceiro? Chuta um valor aí. Responde. 30 mil. 30 mil. Legal. E o próprio, então, é 70, certo? 50. Tá. E o investimento é somatório dos dois, perfeito? Então, ó, nós pegamos as informações do balanço. Tá? Ok, vamos lá. Agora, tem esse negócio aqui, ó, esse segundo, aqui o primeiro quadrinho eu pego do balanço patrimonial, que é esse relatório mais importante aqui. E aqui embaixo é desse segundo aqui, a DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, EBITDA, eu não sei se alguém ouviu falar, mas depois tem lá tudo lá. O EBITDA é o seguinte, ó, é o lucro antes do imposto de renda, antes das despesas financeiras e antes das depreciações. Tá? Deu 50 mil. Tá bom? Eu não gosto desse EBITDA, mas todo mundo usa e usa em inglês ainda, então é bom a gente conhecer e usar para falar. Então, EBITDA, assim, é o earning, lucro antes do imposto e juros, o T é tax e D é depreciação. Então, deu 50 mil. Aí, então eu cheguei nos 50. Vocês querem que aumente aqui, pessoal? Melhorou? Tá. Depreciações. Vamos lá, quanto tem de depreciações? Aqui, ó, 8 mil. 8 mil. Então, se eu pegar aqui 50 e voltar a tirar a depreciação, 20 menos a depreciação, eu cheguei em 42. O que é o 42? É o EBIT, que nada mais é do que o EBITDA e tiro o DA, que é depreciação e amortização. Tá? O EBIT já é melhor para analisar desempenho do que o EBITDA, apesar do mercado financeiro usar bastante o EBITDA. Tá. Agora aqui, ó, imposto de renda sobre o EBIT. Então, eu vou pegar aqui esse EBIT e vou multiplicar por 34%, que é a taxa de imposto de renda no Brasil. O Brasil hoje ele cobra quem tributa pelo lucro real. Então, se der prejuízo, não paga, se der lucro, paga. Então, assim, proporcionalmente é mais justo, né? E a alíquota é 15%, mais 10% adicional e mais 9% de CSL, somando dá 34%. Então, de imposto de renda. Aí, se eu pegar o EBIT, e tirar o imposto de renda proporcional, eu cheguei no NOPLAT. Isso aqui tem nos 100 conceitos, por isso que quando é uma aula normal, eu dou esse trabalho e na próxima aula todo mundo tem que esgotar os 5 conceitos, né? Mas não é o caso aqui de vocês, o importante é ouvir falar, tá bom? Ouvir falar e aí, quando precisar, vocês vão ficar doutores, tá? E a despesa financeira? Vamos buscar lá, a despesa financeira 200, aqui. E aqui tem um negócio, pessoal, que é difícil de entender, tá? Mas tem um negócio aqui, eu vou até grifar aqui em amarelo, que é utilizada, por isso que os Project Finance, a gente vai ver um conceito de alavancagem, né? Eles criam lá um projeto, uma PPP, por causa desse negócio aqui, ó, tá bom? Quando você financia a empresa com capital próprio, você paga dividendos, né? Se der lucro, você paga dividendos. O dividendo, ele não tem nenhum benefício fiscal no Brasil, nos Estados Unidos, não tem. Tá? Agora, quando você financia com capital terceiro, você tem uma despesa. Tanto é que a gente entrou aqui com despesa financeira, né? Aqui, né? E despesa financeira, ela diminui o lucro. Se você diminui o lucro, você não paga imposto de renda. Então, existe um benefício fiscal de imposto de renda sobre a despesa financeira, que eu vou calcular aqui, vezes 34%. Eu vou colocar aqui negativo, positivo. Então, aqui, é um benefício. Então, às vezes, a pessoa aumenta o capital, a dívida, só para ter benefício, porque se pagar dividendos, ela não tem benefício nenhum. Né? Aí, vamos apurar o lucro líquido aqui. Chegou em 26, tá bom? Vocês perceberam que é o mesmo resultado da outra demonstração? Aqui, ó, 26, e aqui, ó, 26 na DRE tradicional aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Nós só reescrevemos a DRE numa cara diferente.
Então, aqui está o investimento. Então, aqui está os 100 mil de investimento, né? E aqui, reescrevendo. E a informação mais importante é essa daqui, ó, que eu vou até colocar em vermelho, é o NOPLAT. E isso aqui a gente chama de lucro operacional. Em inglês, o NOPLAT significa isso, tá? Porque o conceito de lucro contábil, de lucro operacional do Brasil aqui não serve para muita coisa, né? Acho que não serve para nada. Não, claro que serve. Mas esse conceito aqui de lucro operacional é o que a gente aprendeu lá com Markowitz, nos Estados Unidos, na Europa, Japão, né? Utiliza o Canadá, né? Então, a gente só reescreveu. Então, aqui nesse primeiro quadro e no segundo, a gente só refez, tá bom? Agora, vamos começar a fazer algumas análises aqui. Então, agora em diante, não precisa mais olhar aqui em cima, né? Você olha só nessas demonstrações ajustadas aqui, né? Então, aqui você tinha o balanço patrimonial e aqui a DRE ajustada. O balanço patrimonial ajustado e aqui a DRE ajustada. Eu estou fazendo isso, parece complicado, mas é que vocês vão entender mais essa linguagem aqui do que a contábil normal. Vamos lá. Existe um conceito que chama CAI, que é custo do capital de terceiro. Vocês podem usar sigla ou não, ou simplesmente chamar de custo de capital de terceiro. E ele é o seguinte, pessoal, é a despesa financeira, aliás, é a despesa financeira, só que ela não custa 2, ela tem um benefício. Então, na verdade, você tem que pegar a despesa financeira, diminuir o benefício, porque esse benefício ela deixa de pagar imposto de renda, dividido pelo capital de terceiro. Então, você comparou aqui, ó, o custo de capital de terceiro deu 4,6. Deixa eu ver se aqui se deu aqui. Ó, na outra aba tem a solução, tá bom? Eu já mostrei para você. Deu 4,6% ao ano. Então, você vê que se você pega um empréstimo próximo da Selic, na verdade, para a empresa, é menos da Selic, porque 34% a menos, ela deixa de pagar imposto de renda. Então, é um planejamento fiscal. Infelizmente, a gente tem que olhar essas coisas também no projeto, né? Bom, vocês olham muito mais, né? Licenciamento ambiental, etc, etc. E o CAE, pessoal, como que o custo de capital terceiro, digamos, é fácil, é só pegar o contrato que você vai contratar lá. E o custo do capital próprio? O ideal seria você chamar os acionistas, fazer uma assembleia extraordinária lá e falar assim, escuta, quanto vocês querem para ser sócio dessa empresa? Só que aí ninguém sabe, né? Começa a chutar lá. Então, o pessoal eles usam o modelo CAPM. É aqui que entra o CAPM. CAPM. Tá? Aí, ó, esse aqui, né? Vamos pôr aqui, esse amarelinho aqui. Ó, esse CAPM aqui, então, vem para esse quadro aqui, que é da mesma cor aqui, ó. Aí eu chutei aqui, ó, taxa livre de risco, 4%, taxa média do mercado, 12%. Então, ou seja, se o beta fosse 1, o custo de capital da empresa seria 12, mas o beta é 1,2. Então, o risco da empresa é maior ou menor do que o mercado? Responde alguém, só para saber se vocês estão ouvindo. Beta, Maior. desculpa. Maior. Tá, então aí é só pegar a fórmula. Então é o risk-free mais o beta, que multiplica o retorno do mercado, menos o risk-free. Nem precisaria fazer conta, né? De cabeça. Ó, então você vê que o mercado é 12, mas como esse projeto nosso tem um risco razoável, né? De 20% acima do mercado, então qual é a taxa mínima para a gente aceitar esse projeto? É 13,6. Então, aqui, ó. Aqui, ó, eu vou até referenciar aqui, ó, 13,6. Então, esse é o custo de capital que eu quero que vocês me respondam na próxima reunião em grupo daqui a pouco. Tá bom, pessoal? É claro que não precisa fazer conta, você chuta. Olha, esse risco é mais ou menos, se o mercado é 12, chuta. E depois você vai refinando isso ao longo da semana, tá? Então, esse é o custo da parcela de terceiro. Então, qual que é o custo verdadeiro
do capital final. É o WACC em inglês, né? Em português é custo médio ponderado de capital. Então, é só ponderar. É o 4,6, que multiplica 30%, capital de terceiro tem 30%, mais o custo do capital próprio, que multiplica, é só ponderar, né? A participação do capital próprio. Aí deu 10,91. Olha que interessante, pessoal. Se financiasse tudo com recurso próprio, qual seria o custo capital? 13. Como vocês pegaram uma parcelinha aí, 30% de terceiros, você diminuiu o custo do capital. Isso que eu estou falando, quem não está ouvindo, abre o ouvido de novo, talvez seja a parte mais importante desse curso e do outro curso que nós fizemos lá de finanças sustentáveis com funcionários do Banco Central, do BNDES. Sabe por quê, pessoal? No Brasil, o pessoal tem medo de entrar em banco, de pegar empréstimo. E você vai lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, no Japão, é o contrário, ninguém põe dinheiro próprio. Se deixar, põe um dólar simbólico, o resto tudo terceiro. Por quê? Eles pensam assim, se o dinheiro não é meu, o risco fica com o banco, e é problema dele. E no Brasil, talvez pela hiperinflação que eu vivi, acho que alguns de vocês viveram, né? A gente tem medo. Então, eu acho que o segredo para alavancar as finanças sustentáveis, não só sustentáveis, mas a finança normal, no Brasil, é ensinar esse conceito de alavancagem, que é usar o dinheiro de terceiro. Por quê? Porque é mais barato, né? É mais barato. Tá bom? Então, aqui, vamos calcular agora a taxa de retorno. Você viu que aqui é ROI, é retorno sobre investimento. E lá em cima, a gente calculou aqui o ROA. Esse ROA aqui é meio aproximado, né? Agora, esse ROI aqui é o que os livros, a teoria de finanças, mostram como que tem de mais refinado. Então, o ROI, ele nada mais é do que o lucro operacional no Plat, dividido pelos investimentos 100 mil. Então, olha aqui, ó, 27%, pessoal. Nossa, ao ano, hein? Olha aqui, tá? Ao ano. Aí tem uma medida que, aliás, peraí. Aqui é o NOPLAT, eu coloquei na linha errada, né? Dividido por investimento. Então, aqui, ó, é o 27%. E tem uma medida que é RROI, que é o Residual ROI, que nada mais é do que um menos o outro, que é a taxa de retorno menos o custo de capital. Então, aqui é a taxa de retorno menos o custo de capital. Então, na verdade, isso é o que sobra para o investimento. Esse 16 aqui... Professor, fala. O senhor poderia voltar e repassar o que é esse ROI de uma forma mais intuitiva? Esse ROI aqui, né? Esse aqui, né? É isso? Exato, por favor. Vamos lá, tá. Então, é aqui, ó. Você não tem um investimento aqui, que é o total do ativo? Esse ativo. Então, para que você fez o investimento? Para gerar retorno. Então, esse ROI é o verdadeiro retorno de todo investimento. Tá? Então, essa taxa, você vai comparar, por exemplo, com a Selic. Tá bom? Se você tem uma taxa de retorno, a Selic está 5, 7, ou seja, no mercado você chega perto de 7 e o seu ROI deu 1% ou deu negativo, o projeto é inviável, tá bom? Então, o ROI é a taxa de retorno, é a verdadeira taxa de retorno de investimento do projeto, tá bom? Não é a taxa interna de retorno, né? Mesma coisa que a taxa interna de retorno? Na próxima aula a gente vai ver que tudo isso que a gente está falando no contábil é a mesma coisa que vocês vão ver em análise de matemática financeira. O ROI é a taxa interna de retorno, perfeito. Tá. E esse ROI, ele basicamente me diz se eu devo aplicar o dinheiro ou se eu devo colocá-lo em outra aplicação. Então, por exemplo... É minha tomada de decisão de investimento. Isso. Vamos fazer uma pergunta aqui. Na verdade, estou perguntando para todos, mas você responde. Esse ROI, ele tem que ser maior ou igual a quanto para você aceitar o projeto? Que o KPM, né? CAPM. Então, tá, mas aqui tem que dar quanto? Para ele tem que ser maior que o custo... Não, o ROI tem que ser maior que o WACC, né, o custo de capital. E esse RROI, que já é o líquido, ele tem que ser, no mínimo, quanto para aceitar o projeto? Olha, eu estou te forçando aqui, mas, na verdade, todos nós estamos aqui
Pensando. Não é maior que a Selic? Porque se eu não fizer nada, eu deixo na Selic. Não, esse raciocínio Não? que vocês estão fazendo é o ROI, que é a taxa de retorno. Essa aqui é a TIR, tá bom? Vamos aproveitar já que vocês resgataram. Essa é a TIR, tá? Esse ROI, é que é muita sigla, né? É o residual ROI, né? É o que sobra. Então, aqui, ó, pessoal, eu vou afirmar aqui, tá bom? Tem que ser maior que zero, tá bom? Se der zero, é a mesma coisa. Vocês vão aprender lá na próxima aula, valor presente líquido, valor presente líquido. Deu zero, não aceito o projeto. Não, tem que aceitar. Se o VPL deu zero, significa que você pagou exatamente aquilo que você queria, o custo de capital. Tá bom? E o seu lucro estaria no giro. Isso. Aí, contabilmente, você olha aqui, você enxerga onde está esse dinheiro, né? Aí você olha lá. Você viu que essa matéria é apaixonante. Então, eu vou correr aqui, senão não sobra tempo para trabalho em grupo. Aí tem uma medida... Professor... Fala. Me parece que a planilha, enfim, a planilha é um instrumento prático, né, para a gente fazer o cálculo e tomar decisões. Mas ela tem me parece, eu vou falar só por mim, não posso falar pelos colegas, mas que ela tem uma série de conceitos que os não economistas e os não contabilistas, esses conceitos são tanto áridos para nós que não somos da área. Tá bom. Como é que a gente faz para entender os conceitos que estão na planilha, sendo que, na verdade, eu, pelo menos, tenho uma deficiência de base. Não, quando chegar na última linha... eu não sei o que eles são, entendeu? Tá. Quando chegar na última linha, você refaz a pergunta? Ok. Tá bom. Eu fiquei quebrando a cabeça como que ia fazer para vocês, né? Não sei se foi a melhor, mas me refaz a pergunta quando chegar aqui no final. Então, pessoal, olha aqui, ó, deu um resíduo ao ROI de positivo de 16. Aí tem uma medida, se eu pegar esse resíduo ao ROI e multiplicar pelo nosso investimento, é o significado em dinheiro, ou seja, sobrou 16. Agora, olha que interessante, contabilmente o lucro é 26, que já está bom, né? Mas o EVA, ele chama valor econômico agregado, é só 16, porque é o 26 menos o quanto paga de dividendos, sobra 16. Então, essa medida aqui é o próprio EVA aqui, ó. Então, se eu pegar o lucro líquido menos dividendos, dá o 16. A gente chegou ao 16. Aí é o seguinte, esse dividendos aqui, esse EVA, é o EVA de um ano, certo? Do primeiro ano. Vamos imaginar que esse projeto de 60 anos, ele vai gerar esse EVA para o resto da vida. Aqui a gente pode supor, é hipotético, né? Como que a gente traz a valor presente aqui, ó? É valor presente EVAs futuros. Tá. Aí a gente usa uma forma de perpetuidade, que é só pegar o valor e dividir pela taxa. Acho que é o WACC. Acho que é. É o WACC. Então, 154. Então, assim, ó, 16 é o que sobrou no projeto naquele ano, no ano 1. E se eu trazia valor presente todos os anos futuros, infinito, usando a forma de perpetuidade, dá 154. Portanto, quanto vale o projeto? Qual que é o valuation, o valor do projeto? É os 100 mil, o quanto você investiu, mais esse goodwill aqui, ó. Esse aqui, ó, eu vou até escrever aqui, ó, é o capital intelectual lá do relato integrado, todo mundo gosta de capital intelectual, esse é o goodwill. Então, quanto que vale essa empresa? 254, tá bom? Então, vamos colocar aqui vermelho, aqui, aumentar, vamos pôr aqui 14, né? Para vocês olharem, né? Então, aqui, ó, 254. Então, assim, qual é a maneira mais simples de projetar quando vocês estiverem fazendo a apresentação do trabalho? Bota lá assim, olha, o meu projeto aqui é 100 milhões, é a rede Transgrãos, vou investir aqui 100 milhões, aqui nós vamos financiar dessa forma aqui, e esses 100 milhões vale quanto?
ele vale 250, tá bom? Então, agora, vamos a medida aqui, ó. Vamos imaginar, não era 70, o capital aqui não era 70 mil, o capital próprio? Vamos supor aqui tinha 70 mil ações. Portanto, qual é o valor patrimonial da ação? É muito conceito mesmo, mas não se preocupe. O valor patrimonial da ação nada mais é do que o patrimônio líquido lá dividido pela quantidade de ações. E vamos supor qual que é a cotação hoje. A cotação 1,5. Olha, ou às vezes você nem lançou ainda esse projeto. E aqui, ó, qual é o valor esperado desse projeto? E aqui, não se prenda a conta. O valor esperado é em função desse valor. Ó. Eu peguei esse valor, tirei o capital terceiro e dividi pela... Então, o valor esperado é de 263. Então, é isso que... Não precisa entender a fórmula. É isso que eu queria passar para vocês, que ajuda na hora de vender o projeto. Olha aqui, eu estou vendendo trens de alta velocidade para todo o estado de São Paulo, vai custar 100 milhões de dólares, vou financiar desse jeito. Né? Qual que é a taxa de retorno desse projeto? Esse projeto gera uma taxa de retorno de 27. Então, aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui, ó, esse dá um ROI de 27%. E quanto custa? Né? 27%. Aqui. Texto, 27%. E quanto custa? Esse lado aqui, ele custa 10,91. Então, aqui, o WACC é igual a 10,91%. Então, ou seja, ele rende mais do que custa, né? Por isso que ele vale mais. E aí se argumenta, olha, esse 100 mil, o valuation dele é 254. Quanto que está o preço da ação hoje, a cotação? Eu chutei 1,50. E qual que é o valor esperado? 263. Então, com essa divulgação no projeto, o preço da ação, no caso aqui, essa análise, o preço da ação está super ou subavaliado? Responda essa última pergunta. Está subavaliada. Tá? Então, ou seja, são argumentos. E você vai convencer o investidor a entrar nesse projeto, não é só porque vai absorver CO2, porque vai plantar árvore, né? O mercado é racional, é profissional, então você tem que mostrar dessa forma, tá bom? Refaz aquela pergunta, Maurício. Não, você explorou, no meio dessas siglas aí, alguns conceitos que não são familiares para mim, que sou um arquiteto, um réis mortal. ROI, giro de capital, que mais? Eu sinto falta talvez de um glossário, vamos dizer assim, sabe? Um glossário. Quando o professor fala taxa de giro do capital, ele está querendo dizer isso. Ou então, eu entendi que você quis usar um exemplo prático, né, e ir construindo um raciocínio com a gente. Tá bom, obrigado, Maurício. Então, mas quando você diz isso, eu não entendo tudo. Obrigado. Então, a gente, essa aula nós estamos aqui, né? Tem um videozinho que eu coloquei, achei que ia sobrar tempo, não sobrou. O próximo é esse daqui. Então, aqui não é para assistir inteiro. Eu acabei de clicar aqui, então vocês vão assistir em casa. Aqui. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Estamos sim, estamos vendo a apresentação. Tá no material que está no Classroom, não tá? Tá. Vocês estão vendo? Vou assistir, então. O vídeo não, só o vídeo não, só a imagem. Só a imagem? Isso, então, só a imagem. Só o slide. Tá, então deixa eu... Esse negócio aqui é compartilhar som. Aqui. E agora? Vamos ver alguma coisa? Sim. Agora sim. Tá. Tá. Sobre retorno de investimento em valor.
tá? Retorno de investimento. E aqui, essa contabilização acontece. Um novo conceito chamado, vamos tratar... Tá bom, pessoal? Então, o que eu queria mostrar é o seguinte, essa aula de hoje, com calma, tá nesse vídeo, não precisa aprofundar, tá? Mas quem tem interesse, assiste com calma. Depois eu coloquei o material, já está em PDF, eu consegui na editora. Quem não quiser comprar o livro, não precisa. Eu peguei pelo menos os capítulos principais, eu tenho autorização, eu estou disponibilizando para vocês. E esse aqui é meu filho, é a prova de que vocês aprendem com facilidade, porque ele é músico, ele me ajudou a escrever esse livro, né? Então, aqui está em detalhe. Na aula de hoje, né? Passamos uma compra de estoque à vida. Então, aqui tem... Professor, acho que os vídeos vão ajudar, com certeza. É atividade de casa para a gente. Cruzar. Tá, então, o que eu faço aqui? Interromper. Então, pessoal, eu vou pedir para o Rodrigo já criar o Blackout Room, mas você viu que como a aula fluiu, né? Acho que eu senti que vocês estavam interessados e prestando atenção. Então, nós vamos abrir o Blackout Room com qual objetivo? 10 minutos só. O objetivo é conversar mais uma vez, então vocês vão consolidar o que tem para fazer. Então, o tema já está mais ou menos escolhido, né? E vocês já vão pensar em formatar esse balanço, o valor do investimento, quanto que é de dívida e capital próprio, e já tem que começar a pensar em negócio de custo de capital. Então, essas informações você já tem que buscar também. Então, não é só fazer um metrô, um trem, eólica, né? Eólica é alto ou baixo risco, né? Tem que avaliar. A Petrobras era o menor índice da Bolsa de Valores, né? E aí um amigo meu fez uma tese, disse que vai mudar e está mudando, né? Ela já tem um índice de risco elevado. Então, Rodrigo, você pode nos ajudar aí? 10 minutos ou 5, né, para ter essa conversa e a gente volta para concluir. Tá, só um momentinho, professor. Pessoal, salas abertas. Olá, pessoal. Oi, professor. Então, um minuto por grupo. Grupo 1, quer fazer algum comentário, alguma reclamação? Reclamação, professor. Só fiquei sozinho na sala esperando o pessoal, então teve que sair e acabou aqui. Tá bom. Aí ficou como dever de casa. Eu vou puxar as orelhas da galera no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai, próxima aula, galera, vamos estar todo mundo aí e vamos meter bronca aí. Tá bom. Obrigado. Grupo 2? Eu vou compartilhar aqui o que a gente fez, aí se alguém puder falar. Perfeito. Professor, a gente conseguiu terminar o balanço patrimonial. Que legal, cara. Porque estava faltando o passivo. Tá com essa configuração aí, mas além disso aí, a gente não evoluiu muita coisa depois disso, não. Não, está excelente. Nossa, está melhor do que eu imaginava. Parabéns. Bom. Energia eólica. Eu lembro quando eu gosto de viajar de moto, vamos viajar em janeiro. Viajei para o Uruguai, 2 horas de viagem nas estradas com torres eólicas. Era a coisa mais bonita que tinha. Só acrescentando, professor, nós tentamos dar um peso maior para o capital de terceiro, para tentar ter um benefício fiscal. Aprenderam rapidinho, né? E também os colegas estimaram a questão do cenário atual, né, da ampliação do financiamento verde, da possibilidade de títulos verdes. Eu sei que é uma projeção otimista, mas a gente está levando em consideração que o mercado está se movimentando e a gente vai conseguir captação numa condição bem favorável. Perfeito, maravilha, perfeito. Parabéns. Então, grupo 3. Muito bom. O Daniel quer falar, Daniel? A gente estava tentando aqui, né, estipular, o Mário já tem uma experiência, né, na Valec com os projetos, pelo menos a parte de OPEX e CAPEX, essa parte de investimentos. Nossa, ele falou que vai ajudar a gente a fornecer. Agora, com relação ao passivo, né, estava propondo aqui, esses grandes investimentos, geralmente é um blend de
de financiamentos, né? Seria mais ou menos 70% aí de financiamento tradicional, como Green Bonds poderia se encaixar as debêntures incentivadas, né, com os 20%, e 10% de capital próprio, para montar aí o passivo. Perfeito. Eu estou aqui tentando ensinar, você já sabe de tudo, né? Parabéns. Legal. Muito bem, obrigado. Grupo 4, só para não ultrapassar muito o horário de vocês. Eu não tenho reclamação, já reclamei demais hoje. E me encontrei com o meu colega de grupo e nós fechamos que vamos pesquisar sobre o projeto do trem de alta velocidade Rio-São Paulo-Campinas, mas ainda não temos dados até o momento. Ele não esquece de parar em Jundiaí. Eu olhei aqui já, é um projeto de 23 bilhões, na qual 20 seriam financiados pelo BNDES, né? Então, é um projeto que sairia lá começaria em Campinas e terminaria no Rio de Janeiro, né? E que até hoje que foi abandonado, né? Dá uma parada aqui em Jundiaí. Talvez seja interessante a gente levantar ali os números e talvez explicar o porquê que não deu certo, né? Perfeito. Dá uma parada em Jundiaí, onde eu moro aqui, que tem nota 10 aí na prova. Então, vamos Maurício. Aqui, a gente conversa o custo de incluir uma parada aqui da sua casa aí, viu? Tá bom. O próximo grupo é o 5, né? Só avisar, professor, só avisar o Maurício e o Rafael que eu tenho algum material sobre o trem de alta velocidade, eu posso passar para eles. Maravilha. Acho ótimo. Obrigado. Maravilha. Posso deixar o e-mail aqui no chat? Eu vou deixar o meu também, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Mário? Bacana, obrigado, Mário. E tem o chat lá da plataforma, lá dá para conversar também. O próximo grupo? Saneamento. Região Sul, saneamento, regiões. Então, a gente está já se deparando com os problemas do saneamento, a dificuldade dos dados. Então, a gente estava pesquisando no levantamento até para decidir qual a área exatamente dos resíduos sólidos, né? Porque é bastante amplo. Então, você já foi para o Japão? Não. Está na lista de desejos. Não. Implanta o que tem lá de coleta seletiva aqui, é um sonho, né? Então, Maravilha. a gente vai buscar muito bom. referências. E o último grupo, o Brasil? Professor, o que nós fizemos foi fazer mais ou menos um levantamento do custo. A nossa ideia é fazer... Eu acho que a outra colega que está no grupo aí também, se ela quiser falar, por favor. Nós fizemos um levantamento do custo da implantação de hidrogênio verde, né, próximo a Itaipu. E a gente tinha visto por cima que era 58 milhões, mas a gente viu que o previsto mesmo é 2 bilhões, mas a gente ainda está por aí, está fazendo essa pesquisa inicial. Perfeito, tá ótimo. Maravilha. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Aí eu mostro a última tela. Então, acho que eu posso mostrar para a gente encerrar. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo esse arquivo do quiz? Tá, né? Estamos vendo o arquivo do Word. Do Word, isso mesmo. Então, ao invés de falar o resumo da aula, aqui você conseguiu ler pelo menos metade. Aqui não precisa ser tão sincero, tá? E se vocês esforçaram, viram alguma coisa... Você conseguiu desmistificar o conceito de risco, eu acho que a gente quebrou a cabeça, tem os vídeos para assistir. Custo de capital foi entendido como retorno mínimo, então aqui esse assunto demandaria um curso só sobre isso, mas eu passei o essencial, a essência, acho que vocês vão entender. Alavancagem financeira, eu já vi aí nos grupos que já atendeu, que é mais barato pegar capital terceiro. Se o Brasil enxergar isso, ele cresce. Porque o Brasil não... E por último, não deu tempo, a gente vai para a próxima aula, o que é relato integrado? Vocês podem tentar responder, ou a partir da aula de amanhã, a próxima aula, vocês revisam a resposta até o final da semana, tá bom? Então, era isso. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente dá por encerrada a aula de hoje, com um pouquinho de atraso, né? E até amanhã, bom descanso, boa aula na parte da manhã e a gente se vê na parte da tarde. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.
Desculpa aí o atraso. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Tchau. Boa Até tarde. amanhã. Boa tarde. Tchau. Até mais, professor. Boa tarde.